do verso 1 até o verso 6. E eu repito sempre essas leituras e tenho explicado porque elas são muito importantes para a nossa compreensão do Sermão do Monte. Não imagine que você chegue à felicidade de ter fome e sede de justiça se você não começa pela bem-aventurança de ser humilde. Jamais alguém que é soberbo, que não chegue diante de Deus em dependência e carência, jamais ele chegará a ter fome e sede de justiça. Porque isso é uma ilustração muito boa aqui para nós, que nós temos uma escadinha aqui, bem razoável, que todos nós subimos todos os dias de culto. Então imagine que para você chegar àquele ponto em que Jesus Cristo diz que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa da justiça, é o topo dessa escada. Mas se você não começou subindo o primeiro degrau, você não alcança o último. Então, não perca isso de vista. Todo o Sermão do Monte, ele tem um raciocínio lógico de Jesus, uma aplicação precedente que justifica o que vai a seguir. Jesus não falou palavras aleatórias, não esqueça disso, tá bom? Então, por isso nós vamos ler mais uma vez Mateus capítulo 5, dos versos de 1 até o verso 6. Então, juntos, queridos, leiamos. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ó Deus, nós antecipadamente sabemos que o que vai saciar completamente a nossa fome é a eternidade, é quando nós estivermos juntos com o Senhor na eternidade. Mas causa admiração, Deus, perceber que muitos crentes, muito mesmo, muitos, e tem crescido assustadoramente esse número de pessoas que se dizem crente, não sentem nenhuma fome espiritual. Não sentem necessidade da igreja, não sentem necessidade do Senhor. Que estágio, Deus, que essas pessoas se encontram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a partir dessa exposição, a compreender a necessidade da fome. Assim como o alimento físico é para o corpo, e nós sem ele não passamos. E o nosso corpo, quando sadio, reclama esse alimento, assim também, Senhor. O nosso corpo espiritual, a nossa alma, deveria reclamar o alimento espiritual quando sadia, quando esteja, Deus, gozando de saúde perfeita. Então, Senhor, nos auxilia. Fala conosco, Senhor. Não nos negue a sua palavra. Incomode-nos, Senhor. Fazemos essa oração, Deus, porque assim nós poderemos glorificar ainda mais o Senhor. E ajuda-nos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Amados, parece uma maneira estranha de Jesus Cristo falar, de associar essas coisas, mas claro que tem uma razão muito pertinente, porque é muito fácil associar com a nossa necessidade no nosso corpo, e essa, sem dúvida, é uma das razões por que Jesus Cristo usou essa ilustração. Quem nunca sentiu fome? Eu não estou falando de ser miserável, eu estou falando de você eventualmente sair, passou da hora do seu almoço, passou da hora do café ou da janta, e você sente fome. Isso é natural, todos nós já experimentamos fome. Jesus Cristo, ele usa então isso para lembrar-nos que o que o nosso corpo físico reclama nesses momentos é exatamente o que o nosso espírito deveria reclamar. Nós deveríamos sentir essas mesmas necessidades. Por exemplo, quando você está com muita fome,
você não faz as coisas direito, se eu estou certo. Você pode sentir tremedeira, pode ficar desanimado, fraco, dependendo do estado dessa fome. Assim deveria ser a nossa fome espiritual. Quando nos falta nutriente na nossa alma, quando nós estamos carentes do alimento espiritual, nós deveríamos experimentar essa mesma fraqueza. E, consequentemente, quando nós não alimentamos um corpo, quando não alimentamos uma criança, ela não vai crescer sadia. Ela vai, com certeza, retardar o seu crescimento, porque faltam nutrientes. É uma coisa absolutamente lógica. É assim com uma planta, é assim com um ser humano, com um animalzinho. O crescimento é natural. A única coisa que precisa é alimentar. Não precisa forçar o crescimento. Assim na nossa vida espiritual. O crescimento deveria ser natural. Mas admira, queridos, admira bastante a todos nós que às vezes encontramos pessoas bem maduras na fé, com uma rodagem já bem grande pelas igrejas, mas que infelizmente são anãs espirituais. Pessoas que não crescem, que não conseguem se desenvolver, não conseguem ir para frente. E aí denuncia a carência do alimento, denuncia a falta desse alimento espiritual. O desejo de união com Deus, de conhecer cada vez mais ao Senhor, deveria ser algo natural na nossa vida. E deveria ser saciado apenas quando essa necessidade fosse suprida. Pedro nos lembra que nós deveríamos buscar o alimento espiritual como uma criança busca o leite. Acho que tem pais aqui, ou irmãos, ou vocês já viram certamente uma criança com fome. Como ela não tem sossego, como ela se impacienta, como ela chora, como ela abre a boca aos berros e cala-se apenas quando é saciada. Que ilustração boa para nós, né? Nós deveríamos estar assim, pelo alimento espiritual. Isso desde há muito tempo o Senhor fez essa associação. Os cristãos, queridos, são diferentes das pessoas desse mundo, que vivem absorvidos em suas buscas materiais, que se empenham quase que exclusivamente por sucesso nesse mundo, por resultado nesse mundo. Nós não somos assim, ou não deveríamos ser assim. Nós não deveríamos deixar que as atrações desse mundo roubem de nós a fome. Nós não deveríamos nos saciar com outras coisas que não fosse o genuíno leite espiritual, nas palavras de Pedro. Ou a fome espiritual, a sede espiritual, aqui nas palavras de Jesus. Nós não deveríamos perder de alvo que o Senhor Jesus nos diz que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiríssimo lugar, porque certamente as demais coisas seriam saciadas. Irmãos, a Bíblia nos fala de 3 tipos de justiça que tem a ver com essa fome. Uma é a justiça legal, é aquela que nós chamamos justificação. São quando nós, crentes em Cristo Jesus, naquele dia em que nós reconhecemos as nossas necessidades, quando nós entendemos que somos pecadores, quando nós chegamos a nos render diante de Jesus Cristo, quando nos quedamos a seus pés, quando nós fizemos a nossa entrega a Ele, essa justiça legal, ela foi satisfeita. Ela vem de cima, ela é imputada em nós, não depende em absolutamente nada de nós. Paulo, ele lembra que essa justiça ela pode ser buscada de forma equivocada.
Paulo lembra que os judeus faziam isso de forma errada. Eles buscavam essa justiça, mas escreve o apóstolo Paulo, eles estabeleciam a sua própria. Eles tinham uma maneira de fazer isso que era própria deles. Eles não se firmavam na palavra de Deus. Eles não buscavam a orientação na palavra de Deus. Mas eles queriam satisfazer a justiça segundo os seus próprios preceitos. Mais ou menos, irmãos, nós estamos fazendo isso hoje. Por isso, talvez seja interessante lembrar-nos das palavras do apóstolo Paulo, como ele escreve, por exemplo, em Romanos, capítulo 9, verso 30, quando ele diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. É desse tipo de justiça que nós deveríamos estar ansiosos, famintos por ver suprida. No capítulo 10, ele diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então essa justiça, ela é em nós imputada. Ela não tem preço, ela não pode ser adquirida, não pode ser comprada. Ela não pode ser dada nenhum tipo de moeda em troco dela, nem mesmo as nossas boas obras. Nada nós podemos fazer para realizar ou para saciar essa justiça. Ninguém chegará a um céu senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso primeiro crente no mundo, nosso pai Abraão, diz a palavra de Deus que ele creu no Senhor. O que nós elogiamos, destacamos que ele era um homem operoso, que ele fazia muitas coisas, que ele tentava e se esforçava por servir e fazer aquilo que Deus ordenava. Lembra-nos depois o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, queridos, essa justiça é que às vezes tem faltado em nós, que decorre da fé, que crê na palavra de Deus como toda ela revelada, como um menino que deseja muito alimento, nós deveríamos ter sede por essa palavra, entendendo que unicamente ela é que vai promover o nosso crescimento espiritual. E se isso não acontece na nossa vida, nós estamos nos tornando raquíticos espirituais. E isso não é justo, não é saudável, não é o que Deus espera de nós. Eu gosto muito dos exageros para nos dar essa compreensão. Por exemplo, imagine se nós estivéssemos vendo um adulto com uma mamadeira mamando todas as noites. O que seria? O que nós pensaríamos disso? Uma aberração. Isso é um absurdo. Como que uma pessoa que chegou a esse tamanho ainda não abandonou a sua meninice, a sua criancice? Por que nós não nos admiramos quando pessoas maduras, velhas na fé, pessoas que já estão andando nas igrejas, que deveriam ser maduras, crescidas em Cristo, são incapazes de ler as Escrituras por si só? Por que isso não causa espanto? Por que essas pessoas que não têm sede, não têm fome de justiça, não nos admira? Por que consideramos isso tão natural e normal? Qual é a razão, queridos? Porque nos escandalizamos com aquilo que é físico e não nos escandalizamos com aquilo que é espiritual. A justiça moral é a outra justiça que nós deveríamos buscar. Essa é externa. Essa é a justiça que se esforça por cumprir padrões. E essas muitas pessoas têm.
Existem muitas pessoas éticas e morais nesse mundo, mas que jamais chegarão a sentir fome e sede da justiça que vem do Senhor, a que imputa fé no nosso coração para a salvação. Pessoas que vão continuar se esforçando, que desejarão ser melhores a cada dia, pessoas que farão grandes doações, pessoas que vão fazer caridade, pessoas que estarão, de algum modo, tentando e se esforçando por serem pessoas boas, padronizadas nesse mundo. Isso é natural. Essa justiça, ela não pode salvar, porque Deus não aceita esse tipo de pagamento pela sua salvação. Deus aceita pela sua, e é claro, pela minha salvação, unicamente que é imputada em nosso coração pela fé através da morte de Jesus Cristo. Essa é a justiça legal. Mas existe também a justiça que é social. Ela está muito próxima da justiça legal. Todo crente, ele deveria também estar se esforçando por alcançar essa justiça que diz respeito às coisas desse mundo, aos nossos semelhantes. Nós deveríamos nos indignar com presos, com pobres, com necessitados, com carentes, com enchentes. Nós deveríamos nos mobilizar para, de alguma forma, procurar saciar a necessidade dessas pessoas, porque ela está junta da justiça legal. Ela é imputada juntamente com a justiça legal em nosso coração. Porque Jesus disse que nós teríamos sempre os pobres conosco, queridos. E de alguma forma, nós somos postos nesse mundo como crente para tentar mudar essas coisas. As palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele reconhecia o esforço dos fariseus, ele disse assim, logo em seguida a essas palavras iniciais da bem-aventurança, logo que ele conclui essa parte da bem-aventurança, ele diz assim aos seus discípulos no verso 20 de Mateus 5, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito. Jesus, ele reconhecia a justiça dos escribas e dos fariseus. Mas ele diz aos cristãos, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais entrareis no reino do céu. Você já prestou atenção nessas palavras, queridos? Você já prestou atenção que tem pessoas que a gente diz assim, só falta ser crente, não é? Só falta ser crente, faz tudo bacana, tudo certinho, é um modelo. Essas pessoas estão no mundo para envergonhar os crentes, irmãos. Nós deveríamos admirá-las, mas deveríamos lembrar dessas palavras de Jesus Cristo, porque ele disse que se a nossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais nós entraremos no reino dos céus. Porque quando Deus imputa essa justiça no coração humano, Ele sabe que isso vai se desenvolver, que nós teremos desejo, anseio pelo crescimento. Nós desejaremos crescer espiritualmente, nós não nos satisfaremos com uma posição de raquitismo espiritual. Nós não nos satisfaremos jamais de não conhecer certas coisas básicas da palavra de Deus. Essa justiça que Cristo imputou no seu coração e no meu coração, ela nos obriga, ela cria fome,
ela dispara um processo na sua alma que te leva a sentir necessidade de alimento. Assim como, naturalmente, um organismo sente necessidade do alimento físico. Um corpo sadio, uma criança sadia, você não precisa obrigar a comer. Nenhum de nós, quando estamos sadios, nenhum de nós precisa ser obrigado a comer. Naturalmente, nós sentiremos fome do alimento físico. Então, queridos, o que acontece com os cristãos que eles não anseiam por essa fome e sede da justiça que vem de Deus? Porque nós não nos importamos com isso. Por que nós desconsideramos isso e, com muita tranquilidade, conseguimos colocar coisas no lugar que nos saciam dessa fome? Por que a fome física só é saciada pelo alimento físico? E por que será que no caso nosso, de crentes em Cristo Jesus, nós conseguimos saciar a nossa fome espiritual com coisas não espirituais? Qual é a razão disso? Lutero, ele diz que o cristão deve ter uma fome e sede de justiça que jamais deveriam ser reprimidas, nem saciadas. Ele diz ainda que nada e nem nós deveríamos procurar e nem nos importar com nada, a não ser com a realização e a manutenção da satisfação disso, dessa justiça. A ponto de nós desprezarmos, segundo Lutero, tudo o que possa impedir a sua execução. Mas nós fazemos diferente. Nós sentimos fome, porque é impossível o crente não sentir fome espiritual. Mas nós colocamos coisas no lugar que saciam essa nossa fome. Nós, de alguma forma, ludibriamos a nossa necessidade e nos satisfazemos de não saciá-la com o genuíno leite espiritual. De não ser saciado com a palavra do Senhor. Lutero continua dizendo assim, que se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Você tem feito assim, querido? Qual é a sua parcela para esse mundo tão tenebroso, esse mundo tão posto no inimigo? O que você tem feito para procurar mudar essa situação? Será que nós temos fome e sede de justiça? Você se viu carente, necessitado desse alimento? Eu estou falando com você, Deus está falando com você. Você tem percebido que isso deveria estar naturalmente acontecendo com você? A falta da fome física deveria nos trazer essa lembrança. E olha a didática de Deus. Quando Moisés está com o povo no deserto, tendo passado por várias dificuldades, ele está defronte da terra prometida. E no capítulo 8, que foi lido hoje de manhã, ele diz assim, ele te humilhou, no caso Deus, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E John Piper, de forma extraordinária e maravilhosa, tivemos oportunidade de estudar parte do seu livro aqui, Fome por Deus. Ele interpreta assim algumas passagens. Ele diz assim, fome por Deus
Examine cuidadosamente, aqui Moisés está dizendo que dar o maná foi um teste. Não a privação do alimento, mas a doação do alimento, para ensiná-los que o homem não vive apenas de pão. Deus lhes deu o maná, um alimento absolutamente inaudito, que caiu do céu. Por quê? Para que eles aprendessem, disse Moisés, a viver de tudo que procede da boca de Deus. E como é isso? Como é dar o maná milagroso pode ensinar isso? Porque o maná é uma das maneiras incríveis pelas quais Deus pode, com uma mera palavra, satisfazer suas necessidades, quando tudo mais parece perdido. Então, o argumento de Moisés é que nós precisamos aprender a depender de Deus e não de nós mesmos. Nós devemos confiar nele por toda a bênção totalmente inesperada que é ordenada para nós pela boca de Deus. Queridos, em outras palavras, Deus nos deixa passar necessidade. Deus nos deixa passar privações, e nós passamos por isso aqui nesse mundo. E de uma forma inaudita, miraculosa, Deus promove alguma coisa extraordinária e espetacular na nossa vida. O que Ele quer nos dar a entender é que ao fazer isso na nossa vida, Ele pretende que nós aprendamos que não é só do cotidiano, não é só dos nossos esforços em conseguir o alimento para o nosso corpo, mas que Ele é quem vai suprir todas as nossas necessidades. Em outro lugar, John Piper diz assim: as demais ambições por outras coisas, é aí que está o inimigo. É a única arma triunfante, e a única arma triunfante é uma tremenda fome por Deus. A fraqueza da nossa fome por Deus não é porque ele seja insosso. Preste atenção. Não é porque Deus é insosso. Mas sabe por quê? Porque nós nos mantemos abarrotados de outras coisas. Você tem fome por Deus? Se não, sabe por quê? Não é porque Deus é sem graça. Não é porque Deus não é palatável. Não é porque nós não temos nada a aprender com Deus. É porque você está se saciando, e eu, com coisas desse mundo, com migalhas que esse mundo nos dá. É só por isso. É porque nós temos nos preocupado com coisas muito menores do que sermos saciados por Deus. E aí nós não sentimos fome. Você quer uma aplicação prática por isso? Pense em algo que você gosta demais de comer. Um prato que você sempre sonha em chegar em casa e ser surpreendido pela sua esposa, porque ela lhe preparou uma surpresa. Se você chega da rua e comeu muito pão, comeu muito biscoito, comeu muitas guloseimas na rua, ainda que ela tenha feito esse prato tão especial para você, você não vai sentir necessidade de comer. Porque você está saciado, não pela comida que você tanto desejava, mas por coisas menores, insignificantes, que abarrotaram o seu estômago. Sabe por que você não sente fome por Deus? Não é porque Deus não tenha sentido. Não é porque Deus tenha muito a lhe acrescentar. Mas é porque talvez a sua alma esteja sendo satisfeita por coisas infinitamente insignificantes diante da grandeza de Deus. E para concluir as citações de John Piper, ele diz assim: e ainda, se você não sente desejos fortes pela manifestação da glória de Deus, não é porque tenha bebido demasiado e esteja satisfeito. Ao contrário, é porque você tem petiscado à mesa do mundo. Você tem petiscado guloseimas nesse mundo.
Sua alma está recheada com pequenas coisas e não há espaço para as grandes. Deus não criou você para isso. Há um apetite para Deus e ele pode ser despertado. Você está convidado a abandonar os efeitos entorpecentes da comida e dos perigos da idolatria e dizer com um simples jejum, intensamente, ó Deus, eu desejo a Ti. Você sente fome por Deus? Como anda o seu crescimento espiritual? Você acredita que a cada mês você esteja melhor? Você acha que tem feito progresso espiritual? Querido, se a resposta é não, se há dúvida nessa resposta, é preciso fazer um exame. É preciso fazer um exame sincero. Irmãos, Cristo não nos foi dado apenas para nós chorarmos os nossos pecados passados. Cristo não veio à nossa vida apenas num momento de desespero, de consciência desse pecado para sermos salvos. Não, não é só isso. Cristo, ele veio e nos fez nascer de novo como bebês. E espera que nós, através do alimento genuíno espiritual, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a recomendação que a Bíblia nos faz. Na linguagem figurada que Jesus Cristo usa, o cristão deveria sentir naturalmente essa vontade. Vontade que jamais seria satisfeita enquanto nós militarmos nesse mundo. Nós deveríamos estar com os nossos estômagos sempre vazios, como se você estivesse sempre com fome de comida física. Porque nesse mundo, jamais nós seremos satisfeitos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus Cristo, quando ele dá a revelação do Apocalipse, e ele fala isso com muita seriedade, não é só apenas uma figura de esperança, mas é um alerta para nós. Se nesse momento nós estivermos satisfeitos com o nosso estágio espiritual, preste atenção nas palavras de Jesus. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, leio Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 13. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como nós, né, queridos? Fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais, no céu, jamais terão fome. Não é agora, querido. Você está satisfeito com sua vida espiritual? Você acha que já chegou ao limite do seu crescimento, do seu conhecimento? Eu não sei o que você está fazendo na terra. Francamente, eu acho que Jesus Cristo já deveria ter lhe levado desse mundo. Jamais, diz a palavra de Deus, terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais. Mas isso é quando nós estivermos diante do trono do Cordeiro no céu. Jamais teremos fome ou sede. Nunca mais cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Ele não fez isso comigo ainda, querido. E queira Deus que não tenha feito isso com você. Enxugar dos seus olhos
a fome por Deus. Tomara que você ainda esteja chorando, chorando e chorando, por não ver saciada essa fome de justiça e essa sede de justiça. Por que que alguns não sentem essa fome? Algumas razões. Primeiro, não existe fome quando a alma se satisfaz consigo própria. Quando os nossos olhos ficam ensoberbecidos com a sua justiça própria imaginária. Quando nós nos julgamos melhores do que outros crentes. Quando nós nos dizemos assim, por exemplo. De fato, eu devo confessar, olha a piedade, eu devo confessar que não leio a Bíblia todos os dias. E às vezes falto no culto. Mas olha, tem muita gente muito pior do que eu. Você está satisfeito com a sua justiça própria. Deus talvez esteja lhe incomodando, querido. E você está apresentando para Deus uma desculpa e dizendo assim, por que o senhor não olha para aquele miserável ali do meu lado? Ele está muito pior do que eu. Ah, meu querido, não faça dessa forma não. Não se ensoberbeça com o estágio em que você está. Olhe para as pessoas que já estão mais adiante de você, que começaram junto com você sua carreira cristã, mas que já lhe deixaram para trás a muitas léguas, a muitos quilômetros de distância, que enfrentaram dificuldades, igualzinho você enfrenta, tem as mesmas lutas, mas que estão superando todas essas dificuldades. A Bíblia nos lembra, irmãos, que a soberba, ela precede a ruína. E a soberba espiritual é algo danoso na nossa vida. É quando nós não sentimos, percebe isso, querido? Não é algo de reflexão, é algo de sentimento. É quando você acorda e dorme por semanas a fio, sem se importar com as coisas do Senhor. O que está acontecendo com você? Se é bem-aventurado, é o que sente fome, por que você não sente? Qual a razão? Talvez você já esteja num estágio de enfermidade, como um doente, que quando está num estado muito avançado, ele precisa ser colocado em suas veias, precisa se colocar soro em sua veia, porque ele não tem condições de se alimentar. E ele nem sabe que está com fome. E ele está completamente à mercê do cuidado das outras pessoas. Em segundo lugar, por que não há fome em algumas pessoas? Fome de justiça. É porque, às vezes, nós amamos muito a esse mundo, querido. Às vezes, nós ainda não chegamos à compreensão de que esse mundo é mau e que onde nós somos amigos desse mundo e das coisas desse mundo, nós somos inimigos de Deus. Porque o amor de um exclui o amor de outro. São palavras de Jesus Cristo a João no Apocalipse. Perdão, na carta de 1 João. No capítulo 2, verso 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E às vezes nós não sentimos fome de Deus unicamente porque temos amado ao mundo e as coisas que há no mundo. Você já viu alguma pessoa natural desse mundo queixar-se dessa fome e sede de justiça? Jamais. Mas eles se queixam, por exemplo, quando lhes falta dinheiro. Nós fazemos o mesmo, né? Isso não é mal, não. Nós lamentamos quando nos falta saúde, eles também, nós também. O que nos diferencia dessas pessoas é que nós temos a divina semente no nosso coração. E para que essa semente cresça, se desenvolva e produza os frutos que Jesus Cristo há de colher, é necessário que ela seja alimentada e regada.
E se nós não estamos sentindo falta disso, é porque nós estamos nos saciando na bancada do mundo. E nós nos igualamos a todos os não cristãos que não sentem realmente nenhuma necessidade disso. Você lembra das palavras de Jesus, quando ele fala e se refere às ovelhas dele? Ele diz assim: as minhas ovelhas, não qualquer ovelha, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e virão. Ora, se nós não sentimos essa fome, querido, algo grave deve estar acontecendo conosco. Jesus Cristo, ele conta uma parábola que ele manda convidar pessoas do mundo para uma ceia, um banquete. Qual foi a resposta dessas pessoas? Eu não posso, eu estou ocupado, eu tenho boi para cuidar, eu tenho um campo para cuidar, eu acabei de casar. Existe pecado propriamente nisso? Não. A questão é que essas coisas foram colocadas antes de Deus. É que elas foram colocadas no lugar que deveria ser de primazia para Deus. Elas serviram de desculpas para não estar com o Senhor. Quando nós, queridos, amamos essas coisas, ainda que não estejamos matando, adulterando, roubando, fumando droga, nós estamos pecando. E algo grave aconteceu em nosso coração se nós não estamos sentindo fome e sede de justiça. Mas uma outra coisa que indica um estado lamentável do nosso coração é quando nós estamos demasiadamente sonolentos para comer. Uma vez um pastor, eu achei muito engraçado, ele, antes de começar a pregar, eu acho que ele já tinha percebido algumas pessoas cansadas no púlpito, uma igreja grande, na assembleia. Aí quando ele foi começar a pregar, ele disse assim: meus queridos, vocês estão na casa do Pai. Na casa do Pai a gente tem liberdade. Então, se você quer dormir, sinta-se à vontade, fique à vontade para dormir. Agora, eu lhe aviso que você vai perder um banquete espiritual. E se isso fosse uma comida natural, provavelmente você não dormiria na hora de comer. Mas você está na casa do Pai, fique à vontade. E na casa do Pai nós temos liberdade. Queridos, ninguém piscou o olho nessa noite, é claro, né? Nessa noite todo mundo estava bem atento ao sermão que ele ia pregar. Mas às vezes, irmãos, nós fazemos tantas coisas antes de ir à igreja, nos ocupamos com tantas coisas, que de fato falta vigor na hora do culto. E nós estamos cansados. E nós estamos desatentos. E a culpa é do sermão e do pastor, que não é bom. Mas nós estamos cansados. Nós estamos cheios, porque fizemos realmente muitas coisas naquele dia, que deveria ser guardado para o Senhor. Essa é outra razão, querido, porque nós não sentimos fome. O sono, ele engana a fome. Criança, quando está chorando muito, e que não é dado comida, ele pega no sono e parece que ele está sem fome, né? Assim somos nós, irmãos. Quando nós estamos sonolentos, nós não sentimos fome espiritual. Muitíssimos cristãos, essa é a quarta razão, eles ficam também cansados com atividades desse mundo, à semelhança do filho pródigo. Existem uns que se ocupam de coisas legítimas. Legítimas que eu quero dizer que não são propriamente pecado em si próprio. Ver televisão, fazer algumas coisas, não é propriamente um pecado. Mas quando isso concorre com a palavra de Deus, como disse o presbítero agora mesmo, quando o futebol concorre com a palavra de Deus e perde, isso é um grave problema em nossa vida.
Mas tem coisas que são de fato pecado. O filho pródigo, ele entrou numa caminhada de afastamento da vontade de Deus, e porque estava pecando. Porque estava numa vida dissoluta. E isso tirava a sua fome espiritual. E alguns de nós, crentes, e não estou falando dessa igreja, estou falando dos crentes de uma forma geral, elas não sentem fome, porque elas estão se saciando com coisas oferecidas pelo diabo. Nunca chegam ao crescimento espiritual. E o autor de Hebreus lamenta pela vida dessas pessoas. Ele escreve assim: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não deveríamos ser como crianças, queridos. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, muitas vezes nós levamos a sério muitas dessas coisas e desprezamos as que realmente farão diferença em nossa vida no futuro. Estamos nos saciando com alfarrobas que deveriam ser dadas aos porcos. É impressionante hoje como é que o nível espiritual das igrejas vem decrescendo em função exatamente dessa concorrência de crentes que deveriam ser maduros e nunca chegam à idade da razão, porque se tornam eternas crianças espirituais. Como é que aconteceu na vida de alguns homens, ou pelo menos de um homem, para que ele voltasse a sentir essa fome espiritual? Davi, ele cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus. Mas num momento da sua vida, ele experimentou um grande arrependimento, um grande constrangimento. Um profeta de Deus visitou a sua casa e lhe conduziu ao arrependimento. E imediatamente, essa é uma das razões porque ele era chamado homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, não deixava de pecar. Mas cada vez que ele era conduzido ao arrependimento, ele dizia: pequei contra o Senhor. Ele tinha uma prontidão impressionante em reconhecer seus erros. E a partir daí, a sua vida mudava radicalmente. Por exemplo, no Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Novidade de vida, um novo estágio na vida de Davi. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Que figura impressionante, né, amados? Quem nunca viu uma terra seca? Quem nunca viu uma terra árida? Ou quando ele diz assim: como a suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem esse anseio, querido? Isso é expressão de verdade na sua vida. Jesus, ele autentica essas palavras, irmãos, quando ele diz que nós deveríamos sentir sede, que nós deveríamos experimentar necessidade da palavra de Deus.
E ele disse, irmãos, que quem fosse a ele jamais teria sede. Não é verdade? Os que vêm a mim jamais terão sede. João 6,35. Porque seriam saciados. Então, se nós não estamos sentindo essa necessidade, queridos, nós precisamos nos examinar. Tem um autor americano, se não erro na pronúncia, chama-se Mark Twain. Ele diz assim: miríades de homens nascem, labutam e suam, e se debatem para obter o seu pão, disputam e ralham e brigam, porfiam por obter mesquinhas vantagenzinhas, um sobre o outro. A velhice vai se acercando deles, e as enfermidades se seguem. As vergonhas e humilhações vão derrubando seus orgulhos e vaidades. Os entes queridos são tirados deles, e a alegria da vida é transformada em angústia dorida. O fardo da dor, da preocupação e da desgraça torna-se mais pesado ano após ano. Finalmente, morreu a ambição, morreu o orgulho, morreu a vaidade. No lugar dele surge o anseio pela soltura. E finalmente a morte chega a eles. Agora preste atenção, queridos, as pessoas que vivem assim. A única dádiva sem veneno que a terra sempre tinha reservado para eles, e desaparecem de um mundo onde nada valiam, onde nada realizaram, onde eram um erro e um fracasso e tolice, e onde deixaram o mínimo sinal de terem existido. De um mundo que os lamentará por um dia e os esquecerá para sempre. Como é que vai ser a sua vida, querido? Quando você deixar esse mundo, qual é o legado que você vai deixar de ter passado por esse mundo como crente em Cristo Jesus? O que é que ficará de registro para a posteridade da sua passagem por esse mundo? Assim como o pão mantém o corpo, a vida espiritual é mantida pela palavra de Deus. A falta do alimento espiritual, queridos, nos torna raquíticos espirituais, carentes de vitalidade. E como uma coisa decorre da outra, sabe por que nós não temos disposição para evangelizar? Sabe por que nós não temos disposição para servir ao Senhor? Porque não temos força. Porque nós não estamos nos alimentando. Mas olha a relação, por exemplo, com um atleta. Nós todos já devemos ter visto que um atleta come acima do normal. E por quê? Porque ele se exercita sempre. Porque ele está sempre em atividade e isso lhe dá grande necessidade de alimento. Se ele parar as suas atividades, reduz a sua necessidade de alimento. Por que nós não fazemos, queridos, grandes coisas para Deus? Por que nós não temos disposição de servir ao Senhor? Porque nós não temos força. E nós não temos força porque nós não nos alimentamos. E nós não sentimos necessidade desse alimento espiritual. E, portanto, nos tornamos inativos para o Senhor. Para concluir, querido, eu vou lhe dar algumas sugestões para aumentar essa sua fome. Primeiro, amado, lembre disso, quando um enfermo ele precisa desesperadamente de alimento, ele precisa se forçar a uma dieta. Ainda que não seja natural a sua fome, mas ele força-se a comer. E depois, quando ele recobra a saúde, isso vai acontecer de forma natural. Então, querido,
exercite esse alimento. Coloque, determine firmemente em sua vida, dia após dia. Obrigue-se a saciar a sua fome espiritual. Permita que os desafios que lhe são propostos de servir ao Senhor sejam aceitos por ti. Isso vai aumentar a sua fome. Quanto mais você se envolve no trabalho do Senhor, quanto mais você se exercita espiritualmente, mais aumenta a sua fome. Mais você quererá comer. Mais você desejará de Cristo. Mas quando o processo se inverte, é muito difícil, querido. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, ele lhe faz essa recomendação. Rejeita as fábulas profanas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Exercite o seu espírito, querido. Coloque-se em oferta ao Senhor na sua obra, no seu trabalho. Qual que é o galardão que Jesus promete aos que têm fome e sede de justiça? Um banquete espiritual, queridos. Jesus garante que está nos esperando no céu com um banquete espiritual. Essa é a recompensa eterna que os que têm fome e sede de justiça receberão do Senhor. Verá o fruto do seu precioso trabalho, quando disse em Isaías a respeito do servo sofredor, e se saciará e ficará satisfeito. Jesus Cristo, ao encerrar o livro do Apocalipse, ele disse assim: eis que venho sem demora, e comigo trago o teu galardão. A recompensa é eterna, querido. Não perca isso de alvo. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Depois eu quero rogar a Deus em oração